Olá, buenos dias a todos, como estão? Tudo bem? Tudo bom, meus queridos? Boa semana para vocês, tá? A gente está entrando aí na nossa reta final. Vamos encerrar as nossas aulas, o nosso ano letivo, tá? Na verdade, assim, nós já terminamos o assunto, né? Vocês podem observar aí no livro de vocês que foi o assunto do nosso 8º mês. E esse mês a gente vai continuar estudando esse assunto, tá? A gente só vai dando uma reforçada, vamos conhecer mais orações, vamos nos aprofundar, tá certo? Digamos que los pronombres, né, relativos do mês passado foi uma forma iniciante e hoje vai ser o quê? Uma forma intermediária, tá? Então, essa semana a gente vai ver eles de forma mais detalhada, tá? Para que vocês possam aprender ainda mais sobre esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Bom, claro, nós vamos falar de quê? De los pronombres relativos, certo? Então, a gente vai falar dos pronomes relativos, para que eles servem, qual é a sua função, quando que se usa um, quando que se usa outro, tá bom? Então, vamos lá. O que são os pronomes relativos, né? Los pronombres relativos são pronombres que hacen referência a um substantivo já conhecido denominado antecedente, ou seja, os pronomes relativos, eles existem para que nós possamos fazer referência, ou seja, nos referirmos, tá? Falarmos de algo que já foi mencionado antes, certo? Que a gente já tenha um conhecimento prévio, ok? Então, essa é a função dos pronomes relativos. Ele faz referência a um termo mencionado anteriormente dentro de uma oração, dentro de um texto, certo? Ok? Então, vamos lá. Quais são os pronombres relativos, né? Relativos é que faz relação, estabelece uma relação entre dois termos, tá? Ok? Então, vamos lá. Desculpe. Quais são? Bom, o mais utilizado, né? O mais utilizado é que, depois vem o el que, los que, la que e las que é singular e seus respectivos plurais, certo? Aí temos lo que, quien e quienes, tá? Que em espanhol nós temos o plural de quien, não é isso? Quienes. Aí nós temos o que mais? El cual, los cual, la cual e las cuales. E temos também lo cual, cuyo, cuyos, cuya e cuyas. E donde e quando, certo? Então, vamos lá, vamos vê-los, cada função de cada um desses e nós vamos sua aplicabilidade em orações, tá bom? Vamos lá. Temos aqui as formas, não é isso? Eu coloquei essa tabela, eu acho até que foi no slide anterior, na aula anterior, coloquei aqui para vocês terem uma ideia de o que significa, quando usá-lo, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Nós temos o que, não é isso? E nós temos o el que, o la que, los que e las que. Observem no quadrinho que nós temos singular, não é isso? Masculino e feminino. Aí nós temos os neutros, tá? E nós temos o quê? O plural masculino e feminino. E quando que eu vou usar, tá certo? Quando que eu vou usar? Qual é o seu antecedente? O que aqui eles vão fazer referência, tá? O el que, o la que, o los que e o las que, eles fazem referência a pessoa, animal ou coisa, tá? Então, ele vai se referir tanto a pessoas como a animais ou a coisa. O que, ele é sempre mais usado que todos eles porque ele consegue, né, e se exercer essa função tanto antecedendo pessoa, animal ou coisa, certo? Vamos lá. O el cual, o la cual, o lo cual, o los quales e o las quales antecede também pessoa, ou seja, aliás, antecede não, faz referência, não é isso? Qual é o seu antecedente? Pode se referir a pessoa, animal ou coisa, ok? Já o quien e o quienes refere-se somente a pessoas, ok? Certo? Não vai se referir nem a animal, nem a objeto, somente a pessoa, ok? Solamente a personas, ok? Bom, o quanto, quanta, quanto, quantos e quantas, não é isso? Ele vai o quê? Ele vai estabelecer uma quantidade, certo? Uma
quantidade, ou seja, vai exercendo ali a função, além de pronome relativo, também a função de advérbio, certo? Advérbio de quantidade. O donde, né, isso também, certo? O donde também, ele vai se referir o quê? A lugar, não é isso? Então, ele vai estar estabelecendo uma relação, não é isso? Com o antecedente de lugar, ou seja, vai estar se referindo a lugar, certo? Já sabendo qual a função de cada um desses, quando que eu vou usá-lo, não é isso? Quando que eu vou usar cada um deles para eu fazer referência a quê? Vamos lá aos exemplos. Vamos a los ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan, que conducía muy deprisa, tuvo un accidente con el coche que su madre le había dejado. No se acuerda de lo que le pasó. Pronto, nós temos bem aqui, não é isso, 3 orações, ok? Bom, o que é que eu disse? O que ele sempre vai estabelecer uma relação entre, não é isso, o antecedente, ou seja, vai fazer referência a algo que já foi mencionado anteriormente. Quando eu digo assim, Juan, que conducia muito depressa, então eu estou estabelecendo uma relação entre o sujeito e a ação do sujeito, que foi que ele fez, né? Isso no caso aqui, eu estou me referindo a uma persona, tá certo? Juan que conducia muito depressa, né? Então, eu estou estabelecendo uma relação. Tuve un accidente con el coche que su madre le había dejado. Do mesmo jeito que estabelecendo também uma relação, não é isso? No caso aqui, está se referindo a um objeto. El coche, não é isso? El coche que su madre le había dejado. Ok? Certo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Bom, com licença, bem aqui. O que, né? O que é um relativo mais habitual em espanhol, pois admite qualquer antecedente, né? O que ele é mais usual, ele é mais habitual, mais comum na língua espanhola. Por quê? Porque ele admite qualquer antecedente, ou seja, pode ser uma pessoa, um animal, uma coisa, um conceito ou um acontecimento, tá? Então, por isso que ele abrange mais, não é isso? Porque ele pode se referir a uma pessoa, a animais, a uma coisa, objetos, ou também a um conceito, ou ainda a um acontecimento, tá? Então, nessas situações você pode usar o que, ok? Bom, com comas, não é isso? Bom, quando que eu vou poder usar? E pode emplear-se tanto em orações relativas e explicativas, com comas, ou seja, ele pode ser usado, pode ser empregado tanto em orações relativas explicativas, certo? Com as vírgulas, como em orações mais específicas sem as vírgulas. Por exemplo, vamos ver, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês terem uma ideia de como usá-lo nas 2 situações. Numa situação mais específica, conduce um coche que su madre, que es de su madre, tá certo? Então, aqui é uma situação mais específica, ok? Não tá explicando nada, não tá, certo? Bom, em orações relativas explicativas, vamos lá. Juan, que tuve un accidente la semana passada, já se ha recuperado. Então, o que eu fiz? Eu dei uma explicação nessa oração aqui, eu dei uma explicação para o acontecimento, né? Isso para justificar eu falar do meu antecedente, da minha pessoa, que no caso é Juan, né? Isso, Juan, que tuve um acidente la semana passada. Então, eu expliquei que ele teve um acidente semana passada e que já está recuperado, tá bom? Então, você pode usar nessas 2 situações, em situações mais específicas ou em orações relativas explicativas, ok? Claro que um você vai usar sem as vírgulas e o outro com as vírgulas, certo? Bom, já expliquei, não é isso, essa parte? Bom, agora nós vamos ver o el que, tá? O el que e suas variantes, que é o la que, o los que e las que, né?
puede tener como un antecedente tanto una persona como una cosa. Vamos a ver. La madre de Juan, el que tuvo un accidente, es mi vecina. El coche de su madre con el que tuvo el accidente quedou destrozado, certo? Então, você pode usar dessa maneira também, ok? Vamos a ver. Si no vas precedido de una preposición, solo puede emplearse en oraciones explicativas, tá? Se ele não vai precedido de uma preposição, então ele pode ser usado somente em orações explicativas, né? Que fica entre o quê? Entre as vírgulas, ok? La madre de Juan, el que tuvo un accidente, es mi vecina. No caso aqui, ele não tem uma preposição, certo? Então, o el que, no caso, ele vai ser o quê? Usado somente em orações explicativas, ou seja, com o auxílio de vírgulas, certo? Bueno, se va precedido de una preposición, ou seja, se ele vem antecedido de uma preposição, pode emplear-se tanto em explicativas como en específicas. El coche de su madre con el que tuvo el accidente quedó destrozado, tá? Então, ele está sendo usado tanto em explicativa como na específica. La señal de stop contra la que se estrellou era pouco visível. Então, é o que? Numa situação mais específica, ok? Dando continuidade. Bom, vamos lá, aqui. Já expliquei el cual. Vamos a ver el cual, né? El relativo, el cual y sus variantes. ¿Cuáles son sus variantes? La cual, los cuales y las cuales. Equivalen a los relativos, el que, la que, los que y las que. En estas dos variantes existen con la única función de apontar variedade a um texto com muitos pronombres relativos. Então, ele vai exercer a mesma função do el que, do la que, do los que e da las que. O que acontece é que dentro de um texto, ele é aplicado, exercendo a mesma função do el que, do la que e do las que, para haver uma quantidade maior de pronomes relativos, para não haver aquela repetição muito grande de um mesmo termo. Então, se usa o el cual, ok? Bom, vamos ver. O que acontece entre a diferença entre um e outro, que o el que, o el cual, né, e suas variantes, que no caso é o que? O la cual, o qual, né, o los quales e o las quales, ele vai ser usado o quê? Em situações o quê? Formais, tá? Em situações mais formais, né? Isso em termos mais formais, em diálogos mais formais, pode-se dizer assim, ok? Vamos lá. Alguns exemplos. La madre de Juan, el cual tuvo un accidente, es mi vecina, certo? Então, tu pode usar tanto o el qual como o el que. Só que o que vai diferenciar é o quê? Se tu tiver numa situação mais formal ou se tu tiver em um diálogo cotidiano. Isso dentro de um texto, claro. E, claro, em suas conversações também. Muito bem. La madre de Juan, al cual tuvo un accidente, es mi vecina, não é isso? Então, tu pode usar dessa maneira. Se tu colocasse o el qual, não estaria errado. Só que para o intérprete, no caso, a pessoa que estaria lendo o texto entenderia que ali seria uma situação informal, tá bom? Continuando. Bom, vamos ver ele com preposição e ele sem preposição. Com preposição pode usar-se tanto em explicativas como em específicas, tá? El coche de su madre con el cual tuvo el accidente quedó destrozado, certo? É em uma situação que mais é específica. Já vamos lá. La señal de stop contra la cual se estrelou era pouco visível, não é isso? Nós temos também outra situação com preposição, certo? Que vai indicar uma situação bem específica. Bom, vamos continuar. O lo que e o lo qual. Vamos entender porque na aula passada eu não expliquei
esses dois termos que eles são, estes dois pronombres relativos, porque eles são neutros. Então, vamos vê-los aqui desta vez, tá? Bom, o lo que y lo cual tiene como antecedente una oración completa en lugar de um substantivo, certo? Os outros, eles vão sempre se referir a um termo, não é isso? A um substantivo, não é isso? Vai ter como antecedente, vai ter como referente um substantivo. No caso desse aqui, ele vai ter uma oração inteira como antecedente, não é isso? Então, ele vai se referir a uma oração inteira que já foi mencionada anteriormente, certo? A um assunto abordado, a um assunto inteiro que já foi abordado anteriormente, certo? Vamos ver. Continuando. Se diferencia en el lo cual necessita sempre ter um excedente explícito. No caso aqui, não há necessidade de estar explícito, de estar aparecendo. Bom, alguns exemplos, né? Não se acuerda de lo que passou, né? Quando eu digo assim, não se acuerda de lo que passou, não é isso? Do acontecimento em si. Vocês viram lá na minha primeira oração, não é isso? Deixa eu mostrar, só botar para vocês, para nós podermos analisar. Vamos lá, olha só. Ah, aqui até tem, né? Juan ha destrozado el coche, não é isso? Lo que o lo cual va a molestar mucho a su madre. Pronto. Eu não me referi a Juan, não é isso nesse caso? Não é um antecedente explícito, mas sim ao acontecimento total, não é isso? Ao tudo que aconteceu. Então, isso, né? Nessas situações, quando houver uma oração inteira, como antecedente eu uso o lo cual, não é isso? Ou o lo que, certo? Ok? Pronto. Puede combinarse con una preposición si se emplea en oraciones explicativas, entre comillas, ¿no es eso? Entre las comas. Bom, por ejemplo, llegó sano y salvo a casa. De lo ou de lo qual todos se alegraram, né? Então, o que foi que aconteceu? Não temos aqui um sujeito específico, não estou me referindo a um substantivo, eu estou me referindo à situação como ele chegou em casa. Ele chegou em casa são e salvo, não é isso? E esse acontecimento fez com que todos se alegrassem, ok? Então, quando eu quiser me referir, quando eu quiser estabelecer uma relação entre um acontecimento total, entre uma oração inteira, eu vou usar o lo que ou o lo qual, ok? Entendido, meus amores? Podemos continuar? Certo. Vamos saber. Isso aqui é repetido. Bom, o quién, não é isso? O quién, não é isso? El relativo quién siempre tiene como antecedente una persona, não é isso? E suele reservar-se para o lenguaje escrito, tá? Isso a gente usa muito em textos, né? Isso em produções textuais, em orações. Então, dificilmente a gente usa no coloquial, né? Isso nos cotidianos, né? Isso nos diálogos. Bom, mas já em produções textuais ele é bem, né? Isso ele é bem utilizado. Bom, continuando. Si no va precedido de una preposición, puede usarse como alternativa a qué, não é isso? Ele pode, se ele não vai precedido de preposição, ele pode ser usado, pode ser substituído muito bem pelo que, certo? Bom, em orações explicativas, entre comillas, não é isso? E precedido de uma preposição, pode alternar-se com el que ou el cual. Tá? Então, se ele vai precedido de uma preposição, ele pode ser muito bem substituído por el que ou por el qual, certo? Com suas variantes, claro, seja com seus respectivos femininos e masculinos, singulares e plurais. E emplear-se em orações mais específicas, sim, nas comillas e explicativas também. Bueno, Juan, quien ha tenido un accidente, está sano y salvo. El hombre con quien se ha casado Marina es ingeniero também. Pronto. Então, nessas situações, você pode usar o quien. Que
observe, né? Nós temos as preposições direitinho, tá? E aí ele pode ser muito bem colocado como ele, que ele qual. Tanto é que às vezes o aluno põe na prova, não é isso? Por exemplo, el hombre con quien, ou el hombre que, ou el hombre qual, não é isso? E eu considero, tia, o meu tá errado, não, o meu tá certo, mas o de fulano tá diferente também, tá certo? São nessas situações que se admite tanto um quanto o outro, certo? Podemos continuar? Bom, o cuyo, ¿no es eso? Cuyo y sus variantes. El relativo cuyo con sus variantes, que es cuya, cuyos y cuyas, designa el poseedor del sustantivo al que acompaña, que aparece expreso en la oración principal. Concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña en la oración subordinada, esto es, con poseído e não com ele possuidor. Eu já expliquei isso antes, né? Isso cujo ele sempre vai fazer referência ao possuído e não a quem possui, certo? Vamos entender isso em exemplo. Tiene miedo de hablar com sua madre cujo coche ha destrozado. Pronto. Eu estou fazendo referência aqui ao carro. É isso que é o objeto possuído e não a pessoa que possui, e não ao dono do carro, que no caso é a mãe de Juan, certo? Entendido? Então, sempre quando eu quiser estabelecer uma relação ao possuído e não ao possuidor, eu uso ele cujo e suas variantes, dependendo da situação. Quando diz que ele concorda com o substantivo, tanto em gênero quanto em número, significa que se for um substantivo masculino, claro que vai ser cujo. Se for um substantivo feminino, vai ser cuja. Se estiver no singular, vai estar no singular. Se estiver no plural, ele também vai estar no plural. Então, ele é variável, ele vai se adequando de acordo com o substantivo apresentado, de acordo com o seu antecedente, certo? Bom, quanto, não é isso? Quanto. Quanto é um relativo com suas variantes. Quanto, quantos, quantas. Tiene como antecedente un expreso una cierta cantidad de personas, animales ou coisas. Sempre vai estabelecer uma relação de quantidade, não é isso? Equivale a todo lo que, toda la que, todos los que, todas las que, tá? Bom, vamos a ver. Quantos estavam cerca foram ajudar-lhe, né? Todas as pessoas que estavam perto foram ajudá-los, não é isso? Bom, sin variação de gênero e número se trata de um advérbio relativo, não é isso? Todo quanto passou quedou em um susto. Tudo que passou, tudo que aconteceu, ficou em um susto, tá? Ok? Bom, para a atividade de hoje, eu quero que vocês, eu não coloquei aqui, porque por causa do meninozinho que estava me apressando, e aí acabei encerrando e fui cuidar do meninozinho. Bom, mas para a atividade de vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar, tá? Uma oração para cada pronome relativo, tá bom? Façam uma oração aproveitando essas explicações mais esclarecedoras que eu dei para vocês hoje, e aí vocês colocam, tá? Elaborem orações, tanto em orações explicativas como em orações mais específicas, para vocês darem uma praticada, porque é uma das questões da prova que eu vou pedir, tá, meus amores? Já contem como certo, então já vão praticando em casa. Eu vou pedir para que vocês coloquem os pronomes relativos, tanto eles aplicados em situações mais específicas, como em orações explicativas, tá? Ok? Então, vão praticando aí, façam uma para cada desses, usando tanto as explicativas quanto as situações mais específicas. Bom, tenham uma ótima semana, tá? A gente já tá acabando, já a gente entra de férias, eu vou sentir saudade de vocês. Vocês já vão embora, que pena. Bom, mas a gente vai se ver antes disso, com fé em Deus, a gente vai se ver antes de vocês irem embora. Quero dizer que é sempre um prazer, tá, meus amores? É sempre um prazer. Eu senti muita saudade de vocês, mas é sempre um prazer, tá?
falar com vocês, mesmo que não seja assim, né? Mas, não sei, de uma certa forma tá perto de vocês. É sempre um prazer. Bom, buenos dias a todos.